Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Saúdo nesta noite, amada igreja, com a doce paz do Senhor Jesus. Aleluia. Saúdo os obreiros da casa do Senhor. Saúdo também nosso pastor, o pastor Douglas, que está na direção deste culto nesta noite, com a doce paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Bom demais estar neste lugar. Aleluia. Sentimos a presença do eterno Deus. Aleluia, através do seu Espírito nesta noite, enquanto nos adoramos ao Senhor Jesus. Aleluia, eu convido você nesta noite a abrir a tua Bíblia, glória a Deus, no primeiro livro de Gênesis, em nome de Jesus, capítulo de número 22, em nome de Jesus, glória a Deus, Gênesis, capítulo de número 22, aleluia, e verso de número 1, vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta noite com muita calma. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 22 e verso de número 1. Os irmãos que vão encontrando digam amém. Aleluia, para que todos nós juntos possamos fazer leitura da Santa Escritura, palavra do Senhor nesta noite. Amém, meus irmãos. Gênesis 22, primeiro, que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém, irmãos. Glória a Deus. Fecha a tua Bíblia neste momento. Feche os teus olhos e eleva o teu pensamento ao céu nesta noite, porque estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. Amado Deus e soberano Pai celestial, Deus que estás no céu, aqui está a tua igreja, meu Senhor, a tua noiva, o teu povo que te adora, o teu povo, Senhor, que busca a tua presença, meu Senhor, e a tua palavra, Senhor, é bem clara que aqueles que buscam encontram. Em nome de Jesus, nesta noite, Pai, já temos, meu Senhor, neste culto dado a Ti, Senhor, todo louvor e toda adoração, porque só Tu és digno de receber. Nesta noite, meu Deus, eu oro, Pai, abertamente junto com os meus irmãos, ainda, meu Senhor, te pedindo, Pai, através desta oração, que o Teu Espírito Santo venha ainda trabalhar, Senhor, em nossos corações nesta noite, nos tocando, Senhor, fortemente, Pai, através da Tua palavra viva, em nome de Jesus. Assim eu oro, meu Deus, porque sei que a Tua palavra, Senhor, ela penetra entre juntas e medulas da divisão da alma e do Espírito. A Tua palavra traz libertação, a Tua palavra traz, Senhor, em nome de Jesus, cura. A Tua palavra traz, meu Senhor, o refrigério para a alma. A Tua palavra limpa, meu Deus, eu sei. E eu te peço, Senhor, nesta oração, porque te digo, se entrou alguém aqui, Senhor, ainda nesta noite, com alguma enfermidade, meu Deus, a Tua palavra cura. E eu te peço, meu Senhor, que Tu use-me nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade nesta noite, porque aqui está o Teu povo esperando o maná vivo que desce do céu, que a Tua palavra poderosa alimenta o Teu povo nesta noite, meu Senhor, que possamos sair daqui renovados e cheios do Teu Espírito Santo, porque sei, Deus, que há liberdade neste lugar para o Teu operar e para o Teu agir. Assim, meu Senhor, eu oro e eu já te agradeço por todas as bênçãos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. E toma o seu assento adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra nesta noite das nossas vidas. Sabemos, meus irmãos, que o próprio Jesus, nosso Senhor, deixou um novo mandamento. Ele mesmo disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros assim como vos amei, e amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amar a Deus sobre tudo, amar o Senhor acima de qualquer coisa, amar o Senhor acima do trabalho, amar o Senhor acima dos filhos, amar o Senhor acima da família, amar o Senhor acima do esposo, amar o Senhor acima da esposa. Amar a Deus, irmão, em primeiro lugar nas nossas vidas. Aleluia. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós no mandamento, que nós, meus irmãos, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Aleluia. E quando eu olho para a palavra do Senhor no livro de Gênesis, meu irmão, onde fala sobre Abraão, eu vejo, meus irmãos, Deus provando a fé de Abraão. Eu vejo Deus provando Abraão, meus irmãos, quando Deus fala para nós na sua palavra que Abraão amava o seu filho Isaque. Quando Deus, meus irmãos, na sua palavra, lá no capítulo 12, Deus chama Abraão ainda, aleluia, da casa do seu pai, da terra de Padã-Arã, irmão, aleluia, uma terra da idolatria, nós sabemos. Mas quando Deus, irmão, chama Abraão sem aparecer para ele, mas sim somente com uma voz, assim como nós ouvimos a palavra do Senhor, assim como muitas vezes nós ouvimos Deus falar conosco, irmão, através da sua palavra, ou muitas pessoas já ouviram Deus falar através de sonhos. Mas a Bíblia diz para nós que Deus, irmão, chamou a Abraão no capítulo 12 e disse para ele que ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, porque Deus ia fazer dele uma grande nação. Aleluia. Deus tinha promessas para a vida de Abraão, irmão, aleluia. E olhamos para a palavra do Senhor que nos fala que quando Abraão ouviu a voz de Deus, irmão, mesmo não conhecendo quem era Deus, mas ele creu e confiou em Deus naquele momento. Quando ele ouviu Deus falar com ele, a Bíblia diz que Abraão, irmão, saiu da casa do seu pai, não com muitas coisas, meus irmãos. Abraão sai com a sua esposa Sarai, Abraão sai, irmão, com algumas almas, a Bíblia diz que nasceram na terra de Arã, sai com alguns bens, meus irmãos, aleluia, e junto com ele vai o seu sobrinho, irmão do seu irmão, aleluia. Eles saíram até um pouco abençoado da terra de Arã, da casa do seu pai, para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Ele sai, meu irmão, sem uma direção, posso assim dizer, mas confiando na voz do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele sai, irmão, para ir à terra de Canaã, a terra que Deus ia dar para ele, mas ele sai crendo em Deus, meus irmãos. Eu vou dizer algo para você nesta noite. Quando Abraão sai da casa do seu pai, até ele sai um pouco abençoado, mas pela caminhada que ele trilhou, irmão, até chegar na Canaã, Deus abençoou aquele homem grandiosamente. Por onde Abraão passava, meus irmãos, aleluia, a Bíblia diz que Deus prosperava a sua vida, porque ele estava seguindo a voz de um Deus Todo-Poderoso. Ele saiu obedecendo a voz de um Deus que ele nunca tinha visto, mas só que ele creu naquelas palavras: eu te abençoarei. Eu quero perguntar para você, quantos aqui creem na palavra do Senhor? Eu sei que todos aqui creem, irmão, e Deus está dizendo para Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Aonde tu for, toda esta terra será tua, Abraão. A maior descendência, todos os povos, nações, aleluia, era a bênção de Abraão. Mas ele sai, irmão, como eu disse, sem muitos bens, mas só que na caminhada, por obedecer a voz de Deus, Abraão vai para o Egito. E lá no Egito, irmão, ele sai mais abençoado ainda, aleluia, porque ele estava na direção de Deus, amém, aleluia. Ele estava na direção de Deus, e nós olhamos a palavra do Senhor e não vimos nessa trajetória até Deus, irmão, cumprir a promessa na vida de Abraão. Quando Deus prometeu para ele, irmão, um filho, porque sabia Deus, e todos nós sabemos essa palavra, que Sara era estéril, não podia gerar filho. Então Abraão teve um filho por outra
capítulo, irmão, 22, onde a Bíblia fala para nós que Deus provou a Abraão. Nós não vimos, irmão, na trajetória antes de chegar no capítulo 22, Deus provando Abraão desta forma que provou. Por quê? Porque enquanto Abraão trilhava a sua caminhada, irmão, ele confiou em Deus. Enquanto ele trilhou a sua caminhada, ele amou a Deus e ainda estava amando. Então Deus não provou Abraão nesta caminhada, irmão, como Deus provou agora. Por quê? Porque Deus, irmão, ele olha para cada um de nós, irmão, e Deus quer ver dentro de nós o amor que nós temos por Ele. Aleluia! Deus muitas vezes quer chamar a nossa atenção, irmão, e você quem sabe vai dizer, mas como assim, pastor? Deus é Deus e eu sou pó. Mas só que Deus, irmão, quer a atenção da sua igreja. Deus quer, irmão, a tua atenção para Ele. Qual é o ritmo, eu posso te dizer, o fervor da nossa oração? Como nós buscamos a presença do nosso Deus? O tempo, irmão, da nossa oração diante da presença do nosso Deus. Deus quer, irmão, a tua atenção e a minha atenção para Ele. Deus quer, irmão, que a gente busque a sua presença, porque quando a Bíblia diz para nós que Deus provou Abraão pedindo o seu filho Isaque, é que Deus está vendo que algo diferente está acontecendo. Quem sabe Abraão já não está adorando a Deus da mesma forma que vinha adorando. Quem sabe Abraão já não estava buscando a Deus da forma em que vinha buscando quando saiu da casa do seu pai. Mas a promessa Deus já tinha feito. A promessa Deus já tinha dado para ele, irmão, que ele seria uma bênção. Aleluia! E a bênção ia alcançar, que Deus disse, eu vou dar para vocês um filho. Aleluia! Isaque, o filho da promessa, o filho da velhice de Abraão e Sara, irmão, nós sabemos. Mas a Bíblia diz para nós, irmão, que Abraão amava o seu filho Isaque. Lá no céu, irmão, Deus está olhando, está vendo o amor de Abraão por Isaque. Mas só que a Bíblia diz para nós que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos que amar mais a Deus do que as nossas famílias. Nós temos que amar mais a Deus do que aquilo que nós temos, irmão, que Deus nos abençoou. Por quê? Porque tudo que hoje você tem, irmão, ou eu tenho, foi Deus, aleluia, que nos abençoou, irmão, aleluia. Por isso Deus quer a tua atenção nesta noite. Por isso Deus quer a minha atenção neste culto, nesta noite, irmão, aleluia. Porque com que frequência, irmão, eu tenho adorado a Deus? Porque com que frequência eu tenho me colocado na presença do Senhor? Deus chama a minha atenção e a tua atenção nesta noite, porque Deus quer ser amado em primeiro lugar, irmão, na minha vida e na tua vida, igreja do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Amarás o Senhor, o teu Deus, acima de tudo. Abraão amava Deus porque ele saiu da sua terra obedecendo a voz de Deus. Mas Deus nunca apareceu para ele, irmão. Aleluia! Deus só falava, mas Abraão creu. Aleluia! E passou a amar a Deus. Passou a amar a Deus, irmão, que ele nunca viu. Mas só que ele creu. Todos os lugares que Abraão pisou o seu pé, Abraão ali fez, irmão, aleluia, um altar e glorificou o nome do Senhor. Todos os lugares que Abraão pisou ali, ele ofereceu sacrifício a Deus, honrando Deus a quem ele servia. Abraão com certeza amava a Deus. Mas só que quando Abraão foi abençoado, irmão, com seu filho Isaque, aleluia, a Bíblia diz que Abraão amava o seu filho. Mas no capítulo 22, a Bíblia diz que Deus põe Abraão à prova. Uma das maiores provações da Bíblia foi o que Abraão passou. Quando Deus fala com ele, disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, ainda eu estou na vontade de Deus. Pode falar, porque eu ainda estou ouvindo a voz do Senhor. Não é, aleluia, porque quem sabe Abraão já
está dizendo: vai até a terra de Moriá e ali oferece o teu filho para mim um sacrifício. Eu vou te mostrar o lugar, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a direção. Com certeza, meu irmão, não era isso que Abraão queria. Abraão não queria entregar, irmão, o seu filho a Deus, mas só que Deus, irmão, vai colocar a fé de Abraão à prova. E Abraão, irmão, nessa jornada até chegar ao lugar que Deus mostra, vai mostrar para Deus, irmão, aleluia, que Deus ainda está em primeiro lugar na sua vida, aleluia. Quem sabe por uma fraqueza ou um deslize, muitas das vezes nós não prestamos a Deus o amor que Deus merece de cada um de nós, mas você e eu hoje estamos aqui neste culto, e Deus está falando ao meu coração e ao meu coração nesta noite. Deus quer ser amado pela sua igreja, Deus quer ser adorado pelo seu povo. Deus chama a minha atenção e a tua atenção nesta noite para adoração, porque Deus nos escolheu, irmão, aleluia. Abraão, irmão, ouvindo a voz de Deus, aleluia, a Bíblia diz que ele não questionou a Deus, ele somente obedeceu a voz do Senhor. E a Bíblia diz que se levantou pela manhã de madrugada, pegou o seu filho Isaque, pegou um jumento, pegou 2 dos seus servos, a Bíblia diz, e ele saiu, irmão, obedecendo a voz de Deus. Entenda isso. Deus está dizendo: vai para a terra de Moriá e lá oferece o teu filho a mim para ir um sacrifício. Eu vou te mostrar o lugar. Olha Deus falando, aleluia. Abraão está saindo, irmão, aleluia, e ele sabe que está levando o filho que ele ama, irmão, aleluia, para entregar um sacrifício a Deus. Nós sabemos que Deus, irmão, não aceita sacrifício humano, mas só que Deus está pedindo para Abraão. Por quê? Porque Deus coloca a fé de Abraão à prova, porque Deus quer saber de uma coisa, irmão, aleluia. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12, Abraão sai obedecendo a voz de Deus e ele aprende a amar o Senhor nesta jornada. Mas Deus quer saber no capítulo 22 se o amor aqui dentro do coração de Abraão ainda está fervendo por Deus em primeiro lugar, ou será que as bênçãos que Deus colocou na vida de Abraão conseguiram apagar o amor que Deus tinha? Isso não pode acontecer nas nossas vidas, e as bênçãos que nós adquirimos, que Deus nos dá, não pode intervir no nosso amor por Deus, irmão. Deus tem que estar em primeiro lugar em todo o tempo na minha vida e na tua vida. Muitos são as bênçãos que Deus tem nos dado, sim ou não? Muitos são as vitórias que nós temos alcançado, sim ou não? Mas só que tudo isso não pode intervir e não pode ser colocado acima do Deus que nos abençoou. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, amarás o Senhor teu Deus acima das bênçãos, amarás o Senhor teu Deus acima da família, amarás o Senhor teu Deus acima do filho, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Nada pode se colocar na frente do teu amor que você tem por Deus, porque as bênçãos vão chegar na tua vida, irmão, e quem vai ser o abençoador sempre será o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Abraão estava abençoado e rico, porque Deus estava o abençoando. Até o filho da sua velhice, Isaque, o filho da promessa, foi Deus que deu. Aleluia. Abraão está fazendo certo, ele está amando o seu filho, glória a Deus. Ele está amando o seu filho, e isso é certo, irmão. Ele tem que amar o filho mesmo, mas ele tem que amar muito mais a Deus do que o filho Isaque. Nós amamos os nossos filhos, amamos a nossa família, e isso é certo fazer, mas sempre primeiro nós amamos a Deus. Aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isso para você, irmão? Porque quando eu li esta palavra, eu pensando comigo mesmo, dizendo: o que eu tenho amado mais? O que eu tenho amado mais na minha vida? Aleluia. Aí Deus me traz, irmão, nesta passagem, nesta palavra, que fala sobre o amor
de Abraão por Isaac. Porque quando Abraão sai, ele até sai um pouco abençoado da casa do seu pai com alguns bens. Mas só que a riqueza de verdade, irmão, que Abraão conquistou foi quando ele saiu da casa do seu pai e agora ele está na obediência da palavra de Deus. Irmão, foi Deus que abençoou, glória. Foi Deus que prosperou o seu caminho. Foi Deus que fez Abraão ficar rico. Foi Deus. Foi Deus que deu o filho da promessa. Foi Deus, aleluia. Enquanto Abraão está ouvindo a sua voz, mas só que algo está acontecendo, irmão, aleluia. E Deus vai ter que colocar Abraão à prova, porque Deus precisa saber disso, irmão, aleluia. Se o amor de Abraão ou a fé de Abraão ainda está em primeiro lugar por Deus. Deus faz isso, irmão. Deus prova a nossa fé. Deus prova o nosso amor, aleluia, por Ele. O que você tem amado mais? Aleluia. O que você tem amado mais, irmão? Aleluia, Jesus. Paramos e pensamos: o que será que eu tenho amado mais na minha vida? Aí a Bíblia fala para nós que Deus coloca Abraão à prova, porque Deus quer saber do amor de Abraão por ele. Deus diz: Abraão, vai e oferece o teu filho, porque o filho é que ele ama. O filho é o que ele ama. Aleluia. E agora é o filho. Abraão tem que dar o seu filho para Deus. Aí está a prova do amor. Se o filho está acima do meu amor por Deus, Abraão não faria isso. Se Isaac estivesse acima de Deus, Abraão nunca levaria o seu filho para oferecer em sacrifício ao Senhor. Mas só que Abraão, irmão, ouve a voz de Deus, pega o seu filho, corta a lenha para o holocausto, pega um jumento, pega 2 dos seus servos e diz: vamos lá. Deus vai mostrar o caminho. Ele sabia que estava indo para sacrificar o seu filho, mas ele sabe, Deus está pedindo, aleluia. Eu não sei o que Deus vai fazer nesta caminhada. São 3 dias. São 3 dias de caminhada, aleluia. São 3 dias, e nesses 3 dias, irmão, aleluia, pode passar um filme na cabeça de Abraão, irmão, mas só que nesses 3 dias ele vai compreender e entender uma coisa, irmão, aleluia, que Deus, irmão, quer ser adorado por ele, aleluia. Deus está chamando a atenção de Abraão para ele, irmão, aleluia. Quando Deus diz: vai e oferece o teu filho em sacrifício para mim, olha Deus chamando a atenção de Abraão, irmão, porque Deus quer a nossa atenção para ele, aleluia. Com que frequência, irmão, nós temos adorado a Deus ou temos buscado a presença do Senhor? Com que frequência nós temos dobrado os nossos joelhos e orado a Deus, irmão, aleluia. Deus é Deus e nós somos pó, mas só que Deus quer a sua atenção para ele, irmão. Aleluia. Até aquele louvor que diz: ele tem ciúmes de mim, amor furioso de quem sou refém, independente de sua misericórdia. Deus tem ciúmes de nós, irmão, porque Ele te ama, Ele me ama, e Deus provou o seu amor por nós. A Bíblia diz: sendo nós ainda pecadores. Deus ama você, meu irmão, aleluia. Deus me ama, irmão, glória a Deus. E Jesus disse: um novo mandamento eu dou para vocês: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Mas amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de toda a tua força, de todo o teu pensamento. Vocês têm que amar a Deus, irmão, aleluia. Ame a Deus, irmão, aleluia. Viva na presença de Deus, meus irmãos, aleluia. Porque quem tem as bênçãos para as nossas vidas é o Senhor da glória, aleluia. Abraão sai por 3 dias, irmão, a caminhada durou. E no 3º dia Abraão levantou seus olhos, a Bíblia diz, e ele viu o lugar do sacrifício. Mas só que nos 3 dias de caminhada Abraão entendeu uma coisa: que Deus queria a sua atenção
que Deus queria ser adorado por ele. Quem sabe do jeito que Abraão adorava antigamente, tempos atrás, antes de Isaac nascer. Eu não estou dizendo que Isaac seja um problema, mas eu estou dizendo, irmão, que Deus prova Abraão, porque Deus quer saber de uma coisa: se Abraão ainda ama a Ele acima de todas as coisas, acima de todos os seus bens, acima de Isaac, acima de Sara, acima de sua família. É isto que Deus quer saber, porque Deus não pode fazer de Abraão uma grande nação se Abraão ainda não ama a Ele acima de todas as coisas. Muitas são as bênçãos para a tua vida. Eu quero que você levante a tua mão em nome de Jesus. Você crê nisso? Muitos são as bênçãos de Deus que vão alcançar você. Eu profetizo nesta noite. Mas eu digo uma coisa para você e para mim: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima da tua família. Ame a Deus acima dos teus bens. Ame a Deus sobre tudo aquilo que hoje você tem, irmão, porque Ele sim é quem nos abençoa. Hoje até podemos ter alguma coisa, irmão, aleluia, mas só que muitas bênçãos ainda nos alcançarão enquanto nós vivermos na dependência e ouvindo a voz de Deus, amando ao Senhor de todo o nosso coração e de todas as nossas forças, acima de tudo, meu irmão, em nome de Jesus. Você crê nisso? Toma posse da tua bênção nesta noite. Eu tomo posse, irmão, em nome de Jesus. Deus quer ser adorado, aleluia. Deus quer ser adorado pela sua igreja. Deus quer atenção do seu povo para Ele. Então Abraão entende. Quando ele chega, irmão, até o pé, aleluia, do monte, na terra de Moriá, ele olha para os seus servos que foram junto com ele e diz: vocês fiquem aqui, porque eu e o moço, o menino, nós vamos subir ao monte, e nós, havendo adorado a Deus, tornaremos de novo para vocês. Mas só Abraão sabia o que Deus tinha pedido para ele. Só Abraão sabia que Deus tinha pedido o seu filho, aleluia. Não desceria Abraão e Isaac pelas palavras de Deus, desceriam somente Abraão, porque Isaac seria sacrificado. Mas só que Abraão, meu irmão, ele entende uma coisa: Deus quer ser adorado, Deus quer a minha atenção, aleluia. Então eu estou provando para Deus. Abraão já está provando para Deus quando ele está indo e está subindo, irmão. Mas as palavras de um grande homem de Deus, cheio de fé, irmão, aleluia, não saem da boca de Abraão dizendo: Deus é quem provê todas as coisas, e eu ainda continuo crendo. E se Deus hoje, aleluia, pede para mim o meu filho Isaac, mas eu continuo crendo que Deus vai providenciar algo no meio do caminho, porque eu ainda continuo crendo no Deus a quem me escolheu. Muitas das coisas, quem sabe, Deus pediu para você e para mim, irmão, ou já colocou você à prova, mas as palavras de fé, irmão, e de esperança não podem sair da nossa boca. Deus proverá, irmão, sempre. Deus vai entrar com a resposta sempre. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos crer e adorar o Deus que nos escolheu, porque Deus chama a tua atenção nessa noite para adoração, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Vai, Abraão, e oferece. No meio do caminho, quando chegaram, Abraão diz: vocês fiquem, porque nós vamos subir e adorar, e depois nós vamos voltar. A Bíblia diz, irmão, que Abraão está subindo, pegou seu filho Isaac. Isaac sabia, conhecia como se fazia o sacrifício. Isaac na caminhada está olhando e está vendo que está faltando algo ali, porque eles pegam tudo que precisam, pega a lenha, pega o cutelo, pega o fogo, mas falta o sacrifício, falta o cordeiro para ser sacrificado. No meio da caminhada, enquanto eles sobem um monte, a Bíblia diz, Isaac olha para o seu pai e diz: pai, nós temos tudo aqui, temos a lenha, temos o cutelo, temos o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Um homem cheio de fé, que entende o chamado de Deus, ele sabe o que Deus está pedindo, mas só que ele tem palavra para profetizar, irmão, e para dizer: Deus proverá. Deus proverá. Será que tem força ainda em Abraão, irmão? Aleluia.
para dizer: Deus proverá? Será que ainda tem força? Tudo está acontecendo, Deus está com a sua boca fechada, não falou mais nada, irmão, mas ainda tem força dentro de Abraão para dizer: Deus proverá. Eu sei o que está acontecendo e o que Deus pediu para me fazer, mas só que ainda tem força dentro de mim para dizer: Deus proverá. Aleluia. Eu sei o que vai acontecer lá em cima daquele monte, mas enquanto ainda eu não cheguei no lugar do sacrifício, eu estou aqui para profetizar e para dizer: Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, porque eu estou indo para adorar o meu Deus. Aleluia. Deus proverá, então ponto. Deus proverá. Isaac creu, confiou, foi o pai que falou: então vamos subir. Mas só que quando eles chegam lá em cima, na verdade, irmão, naquele momento não tem cordeiro nenhum. Naquele momento não tem cordeiro, porque o cordeiro na verdade é Isaac, porque Deus pediu. Só que Abraão está obedecendo a voz de Deus e está mostrando para Deus: Deus, eu te amo acima de todas as coisas. Porque quem deu o filho foi Deus. Se Deus está pedindo, Abraão vai dar, porque Deus que abençoa, Deus é que dá, irmão. Mas só que Deus não vai tirar de Abraão aquilo que ele já deu. Deus não vai tirar de Abraão aquilo que ele já deu, mas só que Deus pode provar a fé de Abraão naquilo que Deus tem colocado na sua mão, irmão. Aleluia. Deus não vai tirar de você aquilo que Ele já te deu, irmão. Aleluia. Mas só que Deus pode te provar, irmão. Ai, Deus pode me provar, irmão. Deus pode. Aleluia. Abraão está sendo provado naquilo que Deus colocou na mão dele, o filho tanto esperado, irmão. Aleluia. É aí que eu vou ver se o amor de Abraão ainda está grande por mim. Aleluia. Vou colocar ele à prova sobre aquilo que ele mais ama, que é o seu filho Isaac. Mas só que o amor dele tem que estar muito mais por mim do que por Isaac. E Abraão está mostrando para Deus, irmão, quando ele deita o seu filho Isaac, aleluia, no altar que ele preparou. Isaac obedece o seu pai, irmão. E no momento a Bíblia diz que Abraão estende a sua mão para obedecer a voz de Deus. Pronto, irmão, para fazer o sacrifício. Pronto para colocar em prática um ponto final naquilo que Deus pediu. Porque ama a Deus. E eu estou aqui para adorar. A Bíblia diz que um anjo bradou no céu e disse: Abraão, Abraão, eu ainda estou ouvindo a voz de Deus. Pode falar, Senhor. Deus diz: não faz nada contra o menino. Não estenda a tua mão sobre ele, porque agora sim eu sei que tu temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Bendito sejas, Abraão, bendito sejas. Deus tirou, aleluia, diz Abraão, Isaac, Deus não tirou, mas só que Deus provou ele. Uma das maiores provações da Bíblia foi o que este homem passou, mas ele passou provando para Deus o seu amor, irmão. Aleluia. Passe, irmão, aleluia, pela prova, porque Deus nunca vai pedir isso para cada um de nós aqui, nunca Deus vai pedir isso, irmão, aleluia. Mas passe não pela prova amando a Deus, passe pela prova, irmão, aleluia, adorando a Deus. Pastor, parece ser fácil dizer, eu sei que não é fácil, irmão, porque para Abraão não foi, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus e ir, irmão, aleluia. Ele vai
até o lugar do sacrifício, passa pela prova, mostra para Deus: eu te amo acima de todas as coisas, porque ainda estou ouvindo a voz de Deus, irmão. A prova vai passar e as bênçãos do Senhor vão alcançar a tua vida, assim diz o Senhor. Receba nesta noite em nome de Jesus. A prova passou. Aleluia. A prova passou, irmão. A prova passou e Deus fala com Abraão: bendito sejas, Abraão, bendito sejas. E Deus está falando: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Oh, glória a Deus. A prova vai passar, irmão, e as bênçãos vão te alcançar em nome de Jesus, porque Deus proverá Ele mesmo. Deus proverá mesmo. Deus proverá mesmo ou Deus não proveu? Abraão disse: Deus proverá o cordeiro. Deus proveu ou não proveu? Naquele momento não estava ali. Quando chegaram não era Isaac, mas como ele tinha profetizado, já estava preparado, irmão. Estava preparado. Quando Isaac sai de cima do altar do sacrifício, Deus já tinha preparado um carneiro que estava travado pelos chifres. Porque eu não vou subir no monte e não vou adorar. Eu não vim até aqui no monte para sair daqui sem adorar a Deus. Aleluia. Deus não chamou Abraão para subir no monte, irmão, aleluia, não para adorar. Deus chamou Abraão para subir no monte para ser adorado, aleluia. Então o sacrifício está aí para a hora da adoração, aleluia. O carneiro, irmão, o cordeiro que estava ali era o símbolo de Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Eu não posso, irmão, chegar no maior dos montes, que é a casa de Deus, e sair daqui sem adorar a Deus. Por quê? Porque Deus já preparou todas as coisas para nós nessa noite, irmão, para que o teu nome seja adorado, glorificado, exaltado pela sua igreja. Porque hoje Deus chama a atenção deste povo para adoração em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus proverá, irmão, um milagre para a tua vida. Amém? A prova vai passar e as bênçãos de Deus vão alcançar a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Amar a Deus, irmão. Amar a Deus. Com que frequência nós temos nos colocado na presença do Senhor? Deus é Deus, mas Ele quer, irmão, de verdade, a tua atenção para Ele. Amém? Fique com essa palavra no teu coração nessa noite. Deus colocou isso no meu coração quando eu li a palavra do Senhor, irmão. O que será que eu tenho amado mais na minha vida? O que será que eu tenho amado mais no decorrer da minha caminhada como crente? A Bíblia diz para mim que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. Se coloque de pé, por gentileza. Eu sei que tem amor por Deus aí dentro do teu coração, senão você não estaria nem aqui. Mas só que muitas vezes nós nos desviamos, irmão. Nos desviamos daquilo que Deus nos chamou. Muitas das vezes algumas coisas nos tiram
do centro da vontade do nosso Deus. Muitas vezes passamos a amar outras coisas, aonde deveríamos amar a Deus em primeiro lugar. Esta palavra, irmão, é um alerta para as nossas vidas, porque esta é a palavra de Deus. Nós estamos aqui, irmão, para abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo de Deus falar conosco nesta noite. E eu convido você a passar aqui na frente, em nome de Jesus. Você que quer uma oração, você que precisa de uma oração, meu irmão, nesta noite, em nome de Jesus. Ou quem sempre sentiu dentro do seu ser que a palavra do Senhor falou com você nesta noite, e você quer falar com o teu Pai hoje, você quer falar com o teu Deus hoje, aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te ama, aleluia, aquele que quer a tua atenção para Ele nesta noite, aleluia. Se quiser passar aqui na frente, irmão, a oportunidade é essa. Nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso, se tiver alguém aqui nesta noite, irmão, eu não queria orar por isso, mas se tiver alguém enfermo, eu queria só tocar nesse ponto, nessa mensagem mesmo, sobre amar a Deus. Mas se você está enfermo e você quer passar aqui na frente, nós estamos no culto mesmo. Viemos aqui para adorar o Senhor, e a palavra de Deus, ela é poderosa, ela entra, penetra, limpa, restaura, sara, cura, liberta. Esta é a palavra do Senhor, porque o poder do Espírito Santo está aqui nesta noite, neste lugar. Se você entrou alguém aqui com alguma enfermidade, quando nós oramos, põe a tua mão onde está a dor, aonde está a enfermidade, e fale com Deus. Peça para o Espírito Santo te tocar nesta noite, arrancando toda enfermidade, arrancando toda dor, em nome de Jesus. Peça para o Senhor trabalhar no teu coração, meu irmão e minha irmã, nesta noite. Você que tem pensado, aleluia, hoje você parou para pensar no que você tem amado mais, e quem sabe o teu amor não tem sido completamente para Deus, e nós falhamos nisso, eu sei. Mas só que hoje Deus chama a nossa atenção neste culto, meu irmão, aleluia, porque Deus quer ser adorado pela sua igreja, Deus quer ser buscado pelo seu povo. Deus tem ciúmes de nós, irmão, aleluia, porque Ele nos amou acima de todas as coisas. Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há prova de amor maior do que essa, de dar a vida pelo seu amigo, disse Jesus. Ame a Deus, irmão, ame a Jesus, ame o Espírito Santo, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, meu Deus, é na tua presença que estamos orando, meu Senhor, porque sei, meu Senhor, que tu tens falado aos ouvidos da tua igreja, e a tua palavra se obedecida no coração do teu povo. Ó Deus Todo-Poderoso, muito, Senhor, muitas das vezes são as provações, meu Senhor, que passamos, muitas são as provas, meu Deus, que o Senhor tem nos provado. Mas, ó Deus, muitas pessoas, meu Senhor, que estão aqui nesta noite, meu Pai, te adorando, glorificando o teu nome, meu Deus, que não olharam, Senhor, para a dificuldade, não olharam para o problema, meu Deus, mas hoje, de joelhos dobrados, meu Pai, eles oram, meu Senhor, levando a sua voz ao céu, porque creem em ti, confiam, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Eu sei que a prova, meu Deus, vai passar assim como passou na vida de Abraão, mas eu sei que o choro até dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, ó Deus. Eu não sei qual tem sido o tempo do choro desta pessoa, mas Abraão por 3 dias, meu Senhor, caminhou até o Senhor mostrar o lugar do sacrifício, mas a palavra de fé, Senhor, na boca daquele homem ainda estava bradando quando ele diz: Deus proverá o milagre, Deus proverá a vitória, Deus proverá a bênção nesta noite sobre a tua vida, o meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Com a tua mão agora, ore em nome de Jesus. Aonde está esta dor, aonde está esta enfermidade, e pelo poder da palavra de Deus, toda a enfermidade sai em nome de Jesus. Toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória nesta noite, toma posse do teu milagre, aleluia, porque ainda temos ouvido a voz de Deus através da sua palavra. Deus ainda tem falado aos ouvidos da sua igreja através da sua palavra.
palavra. Muitos são as bênçãos que vão alcançar você, Abraão. Muitos são as vitórias que vão alcançar você, Abraão. Mas ame a Deus acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque cremos, meu Deus, na tua palavra. Somos pequenos e falhos, Senhor, mas o Senhor chama a nossa atenção hoje neste culto, Deus. Não queremos, meu Senhor, amar outras coisas acima de Ti, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas falhas. Perdoe, Deus, os nossos erros, meu Senhor. Perdoe, Senhor, por muitas das vezes, Senhor, deveríamos Te amar e Te adorar e não fizemos isso. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, meu Deus. E que possamos nesta noite sair daqui com a Tua palavra, Senhor, penetrada, Senhor, dentro de nós e nossos corações, Pai. E que o amor da Tua igreja cresça, meu Deus, cresça, Pai, a cada dia por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, bendito sejas, Abraão. Aleluia.